Ele foi um admirável pregador jesuíta. Ele foi um estupendo pensador político. Talvez o mais importante estrategista do século XVII em todo o mundo. Ele nasceu em Portugal, mas segundo Carlos Heitor Coni, foi a figura mais genial que já aportou nessas terras. Estamos celebrando o 4º centenário do padre Antônio Vieira. No tempo de Santo Inácio, tinha-se descoberto no mundo 2 novos mundos. Um oriental na Ásia, outro ocidental na América. Tinha-se conhecido novos homens, novas nações, tão diferentes nas línguas como nas cores. Tinha-se ouvido a fama de novas gentilidades, não conhecidas nem nomeadas no tempo dos apóstolos. E para a ajuda destas almas, que meios ou que instrumentos nos deu para maior ajuda dos naturais da terra em que residem, que todos aprendam a língua dela. E que terra ou terras são essas em que residem? A China, o Japão, o Mongol, o Malabar, o México, o Peru, o Brasil e o Maranhão, e se descobrir a terra incógnita, também esta. Gente, estamos aqui no Centro Antigo do Rio, no Real Gabinete Português de Leitura. E ao meu lado, com muito prazer, com muita honra, uma grande especialista em literatura portuguesa, a professora Cleonice Berardinelli. Tudo bem, professora? Tudo bem, Tudo obrigada. certinho? Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a figura humana do Padre Vieira. A figura humana do Padre Antônio Vieira é das mais louváveis que eu conheço. É uma figura humana de um homem desassombrado, corajoso, defensor dos mais fracos, dos marginalizados, explicitamente pretos, índios, judeus. Então, a sua obra, em grande parte, se dirige à defesa dos injustiçados, como ele diz, dos escravizados, e a eles, às vezes é a eles que ele dirige a palavra diretamente, dizendo... E era, de certa maneira, para a época, uma voz, não diria isolada, mas em parte isolada, de certa maneira. Não era uma voz tão predominante, essa voz libertária, como é hoje, como, né? Não é isso? Não, naturalmente não. Ele era de alguns poucos que usavam, mas ele arriscava a sua própria segurança, a sua vida. Ele foi metido na prisão durante muitos anos, privado do dom mais caro que Deus lhe deu, que é a fala. Não podia falar, não podia pregar. A senhora falou de fala. O orador. Fala um pouco sobre o orador. Bom, o orador era persuasivo ao extremo. Ele ia por caminhos torcidos, caminhos nunca retos, porque é um barroco, é do século XVII, o período barroco por excelência. E então, nós temos a impressão de que o seu discurso vai traçando curvas, até espirais, e vai argumentando, voltando atrás e prosseguindo, e convencendo os seus espectadores, os seus ouvintes, às vezes, de coisas que não são exatamente a verdade. Porque logo adiante ele diz, mas não é isso, e volta a argumentar. É um processo que vai enchendo completamente toda a curiosidade do auditório, acabando por satisfazê-lo e arrastá-lo. Era com certeza um grande encantador. A senhora, como professora, se um aluno novo perguntasse por que eu devo ler Vieira, o que a senhora diria? Eu diria, porque estará lendo textos da melhor qualidade do ponto de vista, digamos, estilístico, do cuidado com a língua, da utilização das palavras e das frases.
Mas, a par disso, vai aprender a vida com este homem lutador e corajoso. Estamos na igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e a meu lado o historiador Clóvis Bucão. Clóvis está lançando um livro chamado Padre Antônio Vieira, Esboço Biográfico. Clóvis, a gente estava conversando antes aqui, e realmente o que me impressiona no personagem Vieira é a lábia dele. Ele realmente era um encantador de serpente, não é isso? Não? Na verdade, ele era mais até do que um encantador de serpentes, porque eu acho que ele conseguiu encantar serpentes de várias nacionalidades, de várias etnias, de várias camadas sociais, culturas, né? E de continentes diferentes, né? É por isso que eu gosto de dizer que o Padre Antônio Vieira, ele é o primeiro popstar da história, né? Essa é ótima. Porque por onde ele passou, ou seja, onde ele ia falar, gastar o português dele, sempre com algumas expressões em latim, você tinha que ter reforço policial nas igrejas, tamanha quantidade de gente que ia. E se a gente falar, é porque ele falava de forma patriótica para brasileiros, para portugueses, não é apenas isso. Ele falou em Portugal, superlotando igrejas, ele teve na África, superlotou igrejas, depois ele teve em Roma, onde ele já chegou um senhor velho, em 6 meses foi obrigado a falar em italiano, e as pregações do Vieira simplesmente superlotavam as igrejas, ele conseguia atrair vários cardeais. O que impressiona, Clóvis, é que nós estamos falando de um personagem de 400 anos, né? Quer dizer, uma longa história, e realmente ele era um visionário, né? O discurso dele, né? Os sermões dele apontavam para coisas de hoje, não é isso? Exatamente, né? Ou seja, na verdade, no século XVII existe uma enorme impressão, o mundo ocidental percebeu que alguma coisa estava para acontecer, né? E vários pensadores de vários países diferentes tentaram enxergar longe. Eu acho, na minha avaliação, quem olhou mais longe, quem conseguiu antever o que aconteceria com o mundo foi o Padre Antônio Vieira, né? Inclusive, ele tinha a preocupação que ele achava que o mundo ia caminhar por uma situação tão material, mas tão material, que as pessoas parariam de frequentar o templo, né? E veja bem, ele usa a palavra templo, que ele já pressupõe um mundo de várias religiões e de uma tolerância religiosa que é bem típica do nosso país, bem típica inclusive de Salvador, onde não existiam esses conflitos entre judeus, cristãos novos e cristãos, porque na verdade a grande diferencial que a gente tinha no Brasil colônia era entre negros e brancos, né? Isso dá uma certa tolerância, uma certa particularidade ao mundo que o Vieira viveu, né? Ou seja, esse é o nosso personagem. O nosso personagem, né? E eu costumo dizer que ele é branco brasileiro porque ele tem uma origem africana, ele tem uma origem judaica, porque todo Vieira em Portugal é cristão novo, ou seja, tem antepassados judeus. Enfim, ele dizia, né, que ele se considerava baiano, segundo as fontes, ele falava com sotaque baiano, ou seja, se tem hoje Caetano Veloso, se tem Rui Barbosa, enfim, tudo começou, o pontapé inicial é com o nosso querido Padre Antônio Vieira, um ilustre desconhecido, né? Vera Barroso, você tem coragem de confessar para aquela Câmara a história que você foi perseguida pelo Padre Antônio Vieira na Bahia? Conta aí. Não foi assim, não foi. Conta a história, vai. A Bahia é o máximo, vocês sabem disso, né? A gente estava lá vendo os lugares que ele frequentou, aquelas igrejas barrocas lindas, enfim. E aí nós fomos à Quinta do Tanque, que é o lugar onde ele passou os últimos 15 anos da vida dele. E é um lugar muito bonito, e é muito parecido com o que estava ainda. Então eu fiquei encantada, eu dizia, nossa, por essas pedras ele andou, essa água ele bebeu.
Entendeu? Eu fiquei imaginando, porque no fundo, o Antônio Vieira, você fica imaginando a vida dele, ele entra no teu espírito. Aí, muito bem. Aí tinha uma escada vazada, eu subi para agradecer a diretora do museu, aí fui descer para ir embora, sozinha. Assim, eu me senti sozinha. Aí, de repente, eu senti, era uma escada vazada de madeira, eu senti alguém passando um dedo assim no meu calcanhar. Era o padre Antônio Vieira. Eu achei que era o padre Antônio Vieira. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Mas Eu te juro por Deus, eu acho que era o padre Antônio Vieira. Nós estamos aqui na Catedral Basílica de Salvador, no Terreiro de Jesus, onde existia o Colégio dos Jesuítas, na época de Padre Antônio Vieira, para onde ele fugiu aos 15 anos para ser padre. É nesse chão que esteve enterrado o Padre Antônio Vieira. Nós vamos conversar sobre isso com o professor de religião do Colégio Padre Antônio Vieira, aqui de Salvador, o Franklin Alves Pereira. Me diga uma coisa, ele foi enterrado aqui quando morreu. Ele estava aqui no Colégio dos Jesuítas ao morrer? Isso mesmo. No ano de 1697, o Padre Antônio Vieira faleceu aos 89 anos de idade, aqui nas dependências do colégio, e foi sepultado aqui. Na época, os túmulos não eram identificados com nomes, apenas com números. Provavelmente o ministro, o irmão ou padre da residência dos jesuítas, possuía uma lista com os nomes e os números que identificavam os túmulos. Mas sabemos também que depois o corpo dele foi exumado e foi posto numa caixa. Essa caixa ficou no colégio, guardada provavelmente pelo irmão, pelo ministro da residência. E quando os nossos jesuítas foram expulsos daqui do Brasil em 1759, a mando do Marquês de Pombal, dizem que os restos mortais do Padre Antônio Vieira foram encaminhados a Portugal com alguns pertences, mas infelizmente dizem que o navio naufragou. Então nós perdemos os restos mortais do Padre Antônio Vieira. Mas ele foi de fato sepultado aqui porque era um costume que quando os jesuítas faleciam daqui do colégio, todos eram sepultados aqui na capela do colégio. Entre ele se formar padre aqui e ele morrer aqui, aconteceu muita coisa na vida dele. Muita coisa. O Padre Antônio Vieira foi um homem que marcou seguramente o século XVII e recebeu com certeza, com mérito do Fernando Pessoa, o título de imperador da língua portuguesa. Né? Foi um homem que marcou as letras de Portugal. E também a trajetória da Igreja Católica, né? No Portugal e também no Brasil. Né? Foi um homem que fez grandes feitos, com certeza. E Padre Antônio Vieira, além disso, além dele ser jesuíta e de ser muito fiel à ordem jesuíta, qual é o valor pessoal que o senhor acha que ele tem? Da coragem. E aí eu falo como jesuíta, é alguém que me inspira. Eu olho para o Padre Antônio Vieira, hoje, aí, passado 4 séculos, nós estamos comemorando este ano o 4º centenário do nascimento do Padre Antônio Vieira, e é alguém que me inspira, primeiro pela coragem com que ele defendia esses desfavorecidos da sociedade, e era um homem que conseguia transitar em todas as classes. Você vê o Antônio Vieira que se relacionava com a corte portuguesa, foi amigo de Dom João IV e trabalhou como diplomata na Europa, defendendo os interesses do rei, na Holanda, na França. E era um homem também que estava perto dos desfavorecidos, que transitava em todas as classes. Isso faz com que ele seja, para mim, também inspiração. Né? Ele consegue resumir, eu acredito que nós dizemos nosso modo de proceder como jesuíta. Alguém que se inspira nas atitudes de Jesus Cristo e quer fazer o mesmo que Jesus fazia. Então, professor, esse seria o quarto onde ele morreu? Provavelmente esse foi o quarto, no Padre Antônio Vieira faleceu. Trouxeram o Padre Antônio Vieira para cá, da Quinta do Tanque, onde ele estava para organizar os sermões que seriam publicados logo depois. E nos últimos dias de sua vida, o trouxeram para cá, para o colégio. E para ele deve ter sido, acredito que um momento de alegria e também de inspiração, porque foi aqui onde ele veio estudar, foi aqui nesse mesmo colégio onde ele foi professor, e aqui também morreu.
Nós estamos na Quinta do Tanque, onde Antônio Vieira passou os últimos 15 anos de sua vida. Vamos conversar com o professor Edivaldo Boaventura sobre esse pedaço da vida de Vieira, mas também sobre outros detalhes. Professor, o que era a Quinta do Tanque na época de Antônio Vieira? A Quinta do Tanque, por isso tem este nome, era uma espécie de jardim de aclimatação dos jesuítas. Eles tinham aqui os tanques de água onde aclimatavam as árvores que vinham do Oriente, né? Por isso que nós temos tantas frutas do Oriente no Brasil. E aqui também era uma espécie de um recolhimento, não era uma casa, não era um colégio, uma espécie de recolhimento. O Vieira, então, já no fim da vida, nos últimos 15 anos, vem para aqui, sobretudo para revisar seus sermões e fazer nova edição dos seus sermões. Para isso ele tinha um secretário, embora já estivesse bastante doente. O último ano ele ficou tão doente que teve que ir para a cidade. Professor, quando o Vieira chegou em Portugal, ele é brilhante. Como era a Bahia para formar uma pessoa tão brilhante? A Bahia tinha um colégio, o Colégio Geral dos Jesuítas, né, que dava aulas de filosofia e de teologia. Não era faculdade, nem podia dar o doutorado, né, não podia dar o doutorado, mas eram os cursos adiantados de filosofia e de teologia. É aqui que ele se forma, é nesse ambiente que ele se forma. Dos jesuítas, né? E daqui vai até Pernambuco, mas volta, é aquele que se instrui. Daí porque ele chega criança aqui com 6 anos e sai com 30 e tantos com a restauração portuguesa de 1640. Existiam muitos livros nas bibliotecas dos conventos? Acredito que existiam livros das bibliotecas do convento, como do Colégio Jesuítas, do Mosteiro de São Bento, que até hoje é uma grande biblioteca, compreendeu? Dos carmelitas, dos franciscanos. A educação, toda a educação dessa época, como todos nós sabemos, é inteiramente das ordens religiosas. Tem um cunho religioso muito marcante. Vieira, então, tira partido disso, como menino prodigioso. Tem a lenda da imagem de Nossa Senhora da Fé, que ele tocou a mão aí, deu um estalo, ficou inteligente, o famoso estalo de Vieira. O senhor acredita nessa história? Eu acredito em tudo. Eu sou baiano, eu acredito em tudo. Por que não acreditar? Agora, quando eu era aluno do colégio, eu também botava a mão, mas não senti estalo nenhum. Ainda não? Nós podemos ver em Vieira não só o escritor, mas, sobretudo, o político. Vieira é um homem que ajuda a integrar o Brasil. Ele vai a pé de Belém do Pará até o Ceará, fazendo a paz com aqueles indígenas todos, né? Com aqueles indígenas procurando o entendimento, unir os indígenas e, consequentemente, estava unindo o território brasileiro. Estamos aqui no Rio, perto da Praça 15, ao lado do que sobrou da ladeira da Misericórdia. Essa área toda foi praticamente destruída em 1922. Nesta ladeira, em 1567, dava no final para o colégio dos padres jesuítas, a ordem do nosso padre Vieira. E a meu lado está a professora Sônia Salomão. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Tudo Bom certinho? dia. Sônia é professora de literatura portuguesa e de literatura brasileira da Universidade de Roma. O Sônia, o Vieira viajou até para a Itália, quer dizer, ele andou em Portugal, Itália, aqui no Brasil andou em vários lugares, né? Andou na Bahia, Belém, né? Ele era um andarilho, né? Ele gostava de brincar com isso, né? Dizia que as pessoas que só saíram da sua casa para visitar a praia de fronte não podiam conhecer o mundo. E eu chamo a atenção para o fato de que nós estamos falando de 400 anos atrás, quando Vieira atravessou 7 vezes o Atlântico, de lá para cá. Quer dizer, é uma coisa inusitada. Impressionante. 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 Naquelas naves que nós sabemos como era, sofrendo uma série de naufrágios, indo parar. Há 400 anos você atravessar o Atlântico era uma epopeia. Era uma epopeia, né? As rainhas não queriam vir para o Brasil para casar com os príncipes porque tinham medo da viagem, essa coisa toda. Não só isso, ele foi até Marajó, subiu o Tocantins, porque ele foi um padre missionário, não é?
nasceu em Portugal, veio para a Bahia, não é? Depois foi em missão para o Pará, para Maranhão, Pará, e depois subiu todo o Amazonas. Voltou para Portugal, onde ele foi conselheiro do rei Dom João IV, né? De modo que foi diplomata, visitou a Europa toda, a Itália. Impressionante. E onde ele depois voltou, depois do processo de Inquisição dele, ele foi condenado pela Inquisição, é bom lembrar isso, de 1663 a 1667, ele foi condenado por heresia judaizante, né? Foi condenado, foi proibido de pregar, de falar, de atuar, então ele vai para Roma para tentar a revisão do seu processo. E lá ele se encontra com uma corte, digamos assim, era o centro do mundo naquele período, Roma era o centro do mundo. De modo que ele começa então a escrever a sua obra, esses sermões que nos chegaram, nós devemos à Itália, devemos ao Padre Geraldo Jesus. Templo barroco que começou a ser construído no século XVI. E ao meu lado, um amigo, um guru, Alberto Dines. Tudo bem, Dines? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo bem, Anselmo. Tudo bem. O Dines, entre muitas outras atividades, ele escreveu um livro, Vínculos do Fogo, né? Que, enfim, é um grande retrato da Inquisição no Brasil. Ô, Dines, o Vieira, isso há 4 séculos atrás, nós estamos falando de uma outra época, né, de outro mundo, né? Ele era um defensor dos índios, ele era uma pessoa muito aberta e defendeu os judeus, os cristãos novos, né? Fale um pouco desse Vieira, dessa luta do Vieira. Foi uma luta política, Anselmo. Não foi uma coisa assim da algibeira. Não, foi uma luta política, política no seu sentido maior, né? Talvez até ideológica. Ele que começa, inclusive, com toda a dedicação que ele tinha, as profecias, um sapateiro de Bandarra, lá, o Bandarra, em Portugal, que profetizava que o Dom Sebastião, o encoberto, voltaria para resgatar, que é uma doutrina bem messiânica, muito própria de Portugal, e sobretudo de Portugal daquela época, e ele era voltado para o espírito profético, não é? E isso fez com que ele se transformasse num grande defensor da restauração portuguesa antes dela ocorrer, não é? Restauração porque Portugal estava dominado pela Espanha, não é? E ele era um patriota, ele queria restaurar o espírito português e acreditava... E a sua grandeza. E a sua grandeza, claro. E acreditava que as profecias do Bandarra, o sapateiro de Bandarra, iam dar certo, né? Então ele já tinha uma visão política extraordinária. E, sobretudo, em 1536, ele nem era nascido, mas estabeleceu-se em Portugal a Inquisição. Não tão violenta quanto, digamos, a espanhola, mas rigorosa, com mortes, com fogueiras, com banimento de livros, muita coisa banida logo no início. E ele era um espírito aberto, não é? E ele estava um homem ligado no mundo, ele percebia que a perseguição aos cristãos novos
estava tirando de Portugal toda uma elite intelectual, empresarial, econômica, política. E estavam todos indo para Amsterdã e para Hamburgo. E Portugal estava se esvaziando, né? E isso ele percebeu. Falou, não, tem que acabar com essa perseguição. Porque se eles se converteram ao cristianismo, então você não pode criar o cristão novo diferente do cristão velho. Ou todo mundo é homogêneo, ou então não valeu a conversão. E era uma voz, vamos dizer, naquele tempo era uma voz minoritária, minoritária. Era rigorosamente minoritária. Roma não estava envolvida nisso. A atitude do Vaticano era inclusive, eu acho, muito mais tolerante do que certas correntes do catolicismo ibérico, né? Sobretudo os dominicanos. Não é? E a luta do Padre Vieira em defesa dos cristãos novos colocou ele na rota de colisão com os dominicanos, que dominavam o aparato inquisitorial desde o início da Inquisição. Né? O Nome da Rosa do Humberto Eco mostra o grande vilão o grande inquisitor era um dominicano. Né? Então isso colocou ele em rota de colisão com os dominicanos. Ele teve muitos problemas com a Inquisição, ele chegou a ser preso, preso em termos, mas seria uma prisão domiciliar, vamos dizer assim, mas ele teve que se defender e afinal foi absolvido. E com um breve papal que lhe deu, digamos, uma imunidade. Não, o Padre Vieira é intocável, ele pertence aqui ao... Deixa ele comigo. Né? Deixa conosco. Ora, já que somos pó, e não podemos deixar de ser, porque Deus o disse, perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos. Os mortos são pó, nós somos pó. Em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz. Estão estas praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar. E o que faz? O que fazem os vivos. E muito vivos, não se aquieta o pó, nem pode estar quieto. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela, já vai adiante, já torna atrás. Tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete. Sem aquietar nem sossegar um momento enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ele fica, ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no monte, ou na campanha, não é? Assim? Assim é. E que pó e que vento é este? O pó somos nós, o vento é a nossa vida. Deu o vento, levantou-se o pó, parou o vento, caiu. Deu o vento, eis o pó levantado, parou o vento, eis o pó caído. Esses são os mortos. Os vivos pó, os mortos pó. Os vivos, pó com vento. E por isso, vamos. Os mortos, pó sem vento. E por isso, sem vaidade. Esta é a distinção e não a outra. O Pedro Paulo, ele interpretou o Padre Vieira no monólogo O Sermão da Quarta-feira, que é um monólogo escrito pelo Moacir Chaves, não é isso? A ideia de montar esse monólogo do Vieira foi do Moacir. Então, na época, eu estava meio em crise, porque eu só fazia comédia. Aí o Moacir me apresentou esse sermão, eu olhei assim, li meia página, falei, nossa, que coisa difícil, é isso que eu quero fazer. Então eu nem li tudo. Depois, quando eu fui ler tudo, é que eu fui perceber onde é que eu tinha me metido, né? E aí a paixão sua pelo Vieira, pela figura, pelo personagem? No início, na escola, a gente era obrigado, né, a estudar Vieira, a decifrar, a analisar, então tinha pavor daquela coisa difícil.
Mas no momento que eu já mais velho e fui encarar a coisa profissionalmente, eu fiquei completamente apaixonado e surpreso como você não pode dizer que o padre é diabólico, mas é quase como se fosse. Porque a maneira como ele consegue virar as coisas e te convencer daquilo, ele tem uma retórica brilhante, ele é um gênio, né? E até hoje, esse sermão especificamente fala da finitude do homem, fala da vaidade. Ele prega pulvis es et in pulverem reverteris. Sois pó, em pó vos haveis de converter. Então ele prova de várias maneiras que você foi pó, vai ser pó e é pó nesse momento. Nesse momento nós somos duas poeirinhas. Muito lindo, Roberto. O que é isso? É uma peça de um compositor espanhol do século XVI, Dom Diego Ortiz. Ah, isso quer dizer que é da época do Antônio Vieira. Antônio Vieira pode ter conhecido essa peça. Evidentemente. Naquela época todo mundo conhecia música, fazia música, né? E a música barroca, ela data de quanto? Bom, a música barroca começou no fim do século XVII, século XVII mesmo, e atingiu apogeu até metade do século XVIII. A música barroca é uma explosão de imaginação, de alegria, de ideias, cores, drama.